Oi, sejam muito bem-vindos ao nosso papo de hoje, que é um papo super importante, viu? Hoje a gente vai falar de crítica, mas não é qualquer crítica. É aquela crítica interna que te impede de fazer as coisas, que influencia nas suas tomadas de decisão, que influencia na sua ação mesmo, na sua capacidade de fazer as coisas, de pegar, começar, ir até o fim, sabe? Aquela crítica que acaba travando a gente. E é essa crítica que te impede de conseguir clientes no digital usando ferramentas que estão aí na mesa, que estão disponíveis para mim, para você, para todos nós. E que eu vou te dizer, tem muita gente ganhando dinheiro usando essas mesmas ferramentas que estão disponíveis para todos nós, só porque aprenderam a lidar com essa crítica interna. Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Aline Malafaia, sou jornalista e apresentadora de TV, há mais de 13 anos. Já passei por muitos trabalhos nessa minha vida, mas eles têm uma coisa em comum. Desde muito novinha eu trabalho com imagem e trabalho com vendas e comunicação. Parece incomum, mas a verdade é que quando você começa a sua carreira como eu, como modelo, você está, através da sua imagem, vendendo um produto para um cliente. Quando você começa a trabalhar num programa de televisão fazendo entrevistas, como eu passei pela Rede TV, você está vendendo uma pauta para o seu editor. E esse material, ele é vendido para o cliente. Quem é o cliente? O telespectador. E se ele não gostar, ele pega o controle, muda de canal e fim, né? Ele está te negando com a maior facilidade do mundo. De lá eu fui para o Shoptime, um canal de vendas ao vivo, onde eu literalmente vendia produtos ao vivo para todo o Brasil. Em seguida, eu fui para um programa de sorteio. E a minha vida inteira eu descobri que tem a ver com esses três eixos. Trabalhar com venda, com comunicação e com imagem. E hoje eu uso toda essa minha experiência, a minha expertise adquirida, tanto trabalhando como estudando, para ajudar pessoas que querem empreender a vencer a timidez e conseguir clientes no digital. E sim, é possível vencer a timidez. É possível conseguir trabalhar na internet, colocando a cara, fazendo vídeos, mesmo que você seja uma pessoa tímida. Agora, é claro que existe técnica, existe um passo a passo, existe uma forma de você aprender a fazer isso de maneira mais ágil, de maneira mais rápida e menos sofrida, eu prometo, porque o que eu quero é que você consiga gravar os seus vídeos, você consiga levar o seu negócio no digital sem precisar sofrer. E o tema de hoje é como lidar com a crítica interna que te impede de ter clientes no digital. Palmas para esse tema, que é muito magnífico. E aí vamos começar entendendo o que é a crítica interna. Sabe quando você vai fazer alguma coisa e parece que tem uma vozinha dentro da sua cabeça que diz: deixa de ser ridícula. Você não vai conseguir. Isso não é para você não. E vai todo mundo rir da sua cara. Você vai passar uma vergonha, vai gaguejar. E se der branco? Se der branco, aí o que tu vai fazer? Tu não nasceu para isso, não. Essa é a nossa crítica interna. É aquela vozinha do auto-boicote que todos nós temos aqui, agarrado no nosso cangote. Acontece com todo mundo, tá, gente? Inclusive comigo, que estou trabalhando com imagem desde os 16 anos de idade. Façam as contas, eu estou com 37. Trabalho em TV há mais de 13 anos. Façam as contas novamente. E vira e mexe, essa vozinha dessa crítica interna, ela dá uma apitada no meu ouvido. Vira e mexe, essa crítica interna me impede de fazer as coisas, sabe? Principalmente essas coisas que têm a ver com muita exposição, que colocam o nosso conhecimento, o nosso profissional, que colocam o nosso acúmulo de sabedoria, a nossa bagagem em xeque. E todo mundo vai achar que você é uma bosta de profissional. Você não vai conseguir. Se você cometer um erro, todo mundo vai te descredibilizar. Você vai perder a autoridade. A vozinha da crítica interna falando. O encosto do auto-boicote, como eu costumo chamar para os meus alunos. É o encosto do auto-boicote. E quando a gente fala de trabalhos ou de atividades que requerem exposição, que requerem que a gente se coloque à frente, que requerem que a gente meta a cara, essa vozinha, ela ganha uma força. Esse encosto do auto-boicote, ele ganha uma força que vocês não fazem ideia. Porque aí ainda vem outras coisas. Além da qualidade do seu trabalho, da sua capacidade de expressão, esse cabelo horroroso, vai todo mundo reparar. Essas espinhas. Como assim você vai botar a cara no vídeo com espinha? Tem vergonha. Você não tem vergonha, não? Essa vozinha, gente, eu vou te contar. Quem aprende a dominar essa vozinha conquista a lua.
Quem não consegue dominar essa vozinha não faz nada da vida, não bota um short porque fica com medo das pessoas repararem nas pernas, na celulite, na varize. Todo mundo tem celulite, varize, estria e gordura, né? Então, eu conheço gente que não vai à academia de short por causa disso. Olha o tamanho e assim, de novo, a crítica interna, esse encosto do auto-boicote, ele é diferente do que a gente chama de bom senso, né? Bom senso, aí cada um tem o seu, cada um tem o seu limite, cada um entende, né, o que considera adequado para si. E aí, o bom senso, para a gente estabelecer um critério, um parâmetro aqui, o bom senso é o que eu considero adequado para mim. Então, se para mim, mesmo com as minhas celulites, com o meu culote, com a minha perna com varize, e eu tenho tudo isso mesmo, tá, gente? Eu decidi botar um short e eu tô confortável com ele, e eu acho que o lugar que eu tô indo com ele é um lugar onde eu possa frequentar de short, acabou, ninguém tem nada com isso. Isso é diferente daquela vozinha da autocrítica, entendeu? Desse encosto do auto-boicote, que fica lá o tempo todo na nossa cabeça, no nosso ouvido, dentro da nossa alma, dizendo que a gente não vai conseguir. E aí a gente hoje vai aprender a dar um safanão nessa vozinha, a mandar ela embora, entendeu? A mandar ela embora para nunca mais voltar. E aí tem uma diferença entre a crítica interna e a crítica externa. Crítica externa é tudo que vem de fora, como o próprio nome já diz, e é alguma coisa sobre a qual a gente não tem controle. A gente tem controle sobre a qualidade do produto, do conteúdo, da informação que a gente entrega. A gente tem responsabilidade, a gente tem trabalho e técnica para elaborar isso da melhor maneira, para entregar da melhor maneira para as pessoas. A gente tem um estudo de alcance para entender, para ter certeza que as pessoas estão entendendo o que a gente está, de fato, querendo passar, porque a comunicação ela é um processo. Tem uma pessoa emitindo uma mensagem, existe uma mensagem através de um código que viaja por um meio e que chega no receptor, falando assim, bem em linhas gerais da teoria da comunicação. E aí, qual é o trabalho do emissor? Usar o código certo, o meio certo e diminuir a quantidade de ruídos que acontece nesse processo de comunicação para que a mensagem chegue mais íntegra possível no receptor e para que este receptor tenha as ferramentas para decupar, para compreender aquela mensagem que a gente está enviando. Isso é responsabilidade sua. Isso está dentro do seu guarda-chuvinha lá, do seu rol de coisas que você tem que fazer. Agora, quando a gente fala sobre a questão da crítica interna e da crítica externa, a crítica externa, ela vai acontecer independente da sua vontade, independente do seu controle. A crítica interna é alguma coisa com a qual você pode aprender a lidar, você pode aprender a domar essa fera imensa da nossa crítica interna e, inclusive, usar ela para te ajudar a chegar em algum lugar. Quando a gente se apropria disso, quando a gente se apropria das nossas sombras, dos nossos medos, das nossas inseguranças, a gente fica muito mais forte. É aquela história de que a coragem nasce na vulnerabilidade. Quem fala isso é a Brené Brown. Ela dá um TED Talk incrível sobre isso. Depois, quando você puder dar um Google, é um material muito legal para falar sobre a importância da vulnerabilidade, para, inclusive, estimular as pessoas corajosas. Porque coragem não é ausência de medo. O medo, ele é importante, ele é uma baliza, um balizador importante. A coragem é você conseguir ir com segurança, apesar do medo, entendendo quais são as suas ferramentas. Eu sei que eu tenho isso, isso e isso. Com isso, eu consigo atravessar, eu consigo ir. E aí, ainda que eu tenha medo, eu reconheço as minhas ferramentas, a minha capacidade e vou me desafiar a fazer com medo mesmo. E aí, a crítica externa, gente, ela é uma coisa sobre a qual a gente dá mais importância do que a gente deveria. Se eu tivesse que estabelecer pesos e medidas, eu te diria, dê mais importância à crítica interna, porque ela te para antes de você fazer, do que a crítica externa, que só vai acontecer depois que você fizer. Há apenas uma maneira de não receber críticas. Anota essa aí no seu caderno. Vamos lá, pega um caderno e anota. Há apenas uma maneira de não receber críticas. Não faça nada. Não diga nada, não seja nada. Essa frase é do Albert Hubbard. Ela não serve para mim. Se a única maneira de não receber críticas é não fazer nada, não dizer nada e não ser nada, então eu vou receber crítica. Acabou, tá resolvido. Entendeu? Viu só como é fácil? No momento em que você entende que você vai receber crítica, independente do que você fizer, da qualidade do que você fizer, sabe, do seu comprometimento, da sua responsabilidade, da sua relação com o seu trabalho, vai ter sempre alguém para criticar.
E aí, a gente precisa aprender a dividir as críticas entre críticas, aquelas críticas que são negativas, que só servem para te derrubar, e as críticas que são críticas positivas, que eu prefiro chamar de feedbacks, que te dão um caminho para o crescimento. E eu já gravei alguns conteúdos sobre isso, então continua navegando aqui na minha playlist, no meu canal aqui no YouTube. Quem está no Facebook ou no Instagram ou no LinkedIn acompanhando esse bate-papo, dá um corre lá no YouTube que tem uma navegação mais fácil para você achar os outros vídeos, que aí você vai encontrar alguns conteúdos onde eu comento sobre a questão de como a gente deve lidar com a crítica externa. E hoje a gente está falando sobre como lidar com a crítica interna. E aí, a gente tende a dar muito peso para as críticas externas. Às vezes você faz um negócio, recebe 10 elogios e uma crítica. Gente, a relação é 10 para 1. E a gente dá mais peso para a crítica do que para os elogios. Porque alguém disse, achei que você fala estranho. Eu ignoro todos os comentários das pessoas a quem eu ajudo. Todos os comentários das pessoas que me agradecem, que dizem que o conteúdo ajudou, que dizem que adorariam realizar um projeto, mas não estão conseguindo porque tem medo de gravar vídeo. Esse final de semana eu participei de um evento em São Paulo, foi o 9-10-11, do Érico Rocha. Todo mundo que vem aqui para a internet acaba em algum momento ouvindo o nome dele. E eu sentei para carregar o meu celular num determinado momento, sentou uma pessoa do meu lado e a gente começou a conversar. E aí ela começou me contando que ela estava querendo ser lançadora, né? Fazer toda a parte de estratégia do produto digital. Mas que ela tinha começado como expert. Ela tinha um produto de artesanato. Eu falei, mas por que você parou de ser expert? Isso é tão legal. É um produto que pode ajudar tanta gente. Imagina, a gente vai fazer renda extra a partir disso. Ela, porque eu tenho muita dificuldade de gravar vídeo. Eu falei, mas então você sentou do lado da pessoa certa? Vamos conversar aqui um pouquinho? Que eu tenho plena certeza de que se você sentou aqui e conseguiu ser capaz de puxar assunto comigo, você é capaz de gravar vídeo para falar do seu produto, do seu negócio, do seu empreendimento, do seu projeto de vida. Porque empreender isso é um projeto de vida. Você dorme e acorda pensando naquele filho. Né? É um negócio impressionante. Então, olha quantas pessoas deixam de realizar coisas incríveis porque tem medo de gravar vídeo, porque tem medo da crítica externa e porque não se dão conta da existência da crítica interna. E aí a gente precisa aprender a dar os pesos e medidas certos. Então esse é um aprendizado muito importante que eu tive, que foi o que me permitiu seguir na minha carreira. Porque vocês acham que eu não passei por isso? Vocês acham que desde quando eu comecei o meu trabalho, desde pirralha lá com 16 anos de idade, muita gente estava juntando dinheiro para ir ao cinema, estava trabalhando, sabe? Para pagar conta já. Você acha que eu não ouvi gente dizer que eu era gorda, magra, alta, baixa, esquisita, bonita? Você acha que quando eu comecei a gravar, a falar para a câmera, a fazer teste com áudio, com voz, né? Porque a gente falava assim, modelo com fala, né? Modelo que segura a fala, essa é a expressão, modelo que segura a fala. Quando eu comecei a segurar a fala, você acha que não teve gente que achou a minha voz esquisita, o meu jeito de falar esquisito? Eu tinha duas opções na minha frente. Opção A, desistir de tudo. Só que eu sou ariana e ariano não desiste. Desistir é uma palavra que a gente já nasce com ela riscada do vocabulário. Então, assim, se você não é de Ares, se você não tem esse softwarezinho aí de nascença, instala ele. Vai lá na sua lojinha de aplicativos interna, faz um download e aprende o seguinte: desistir não é opção. Mas, colocando na mesa, eu tinha duas opções. Desistir de tudo a partir das críticas que eu escutava, ou acreditar no meu potencial e trabalhar para melhorar. Qual foi a opção que eu escolhi? A minha opção de vida é acreditar no meu potencial e trabalhar para melhorar. Porque desistir não é opção. Desistir não é opção. Então, quando você não consegue alguma coisa, é porque você desistiu antes da hora. Simples assim. Né? Tem uma pessoa que eu sigo, que é o Bruno Perini, acompanho muitos conteúdos dele, e ele fala sobre causalidade. Né? E aí eu vou pegar emprestado esse exemplo, porque eu acho interessante. Ele diz que os índios, eles fazem a dança da chuva e chove. Mas é porque eles fazem a dança da chuva até chover. Então, toda vez que eles fazem a dança da chuva, chove. Não é porque a dança faça chover, é porque eles não param até que chova. Né? Trazendo para as minhas palavras, é um pouco essa a ideia do exemplo, da metáfora, enfim, que ele dá. E aí é isso. É não parar até que chova, entendeu? Eu não vou parar até chover. Beleza, que chover não depende da minha dança. Mas, hipoteticamente falando, eu vou dançar até chover, sabe? Assumindo que dependa de mim. Eu vou dançar até chover, eu vou dançar até conseguir. Então,
Se você não consegue gravar vídeo, se você não consegue lidar com a crítica interna, se você fica com medo, baby, é hora de seguir em frente até conseguir. É dançar até chover. É dançar até chover. Fim das contas. A crítica externa é alguma coisa sobre a qual você não tem domínio. Eu já recebi crítica até do meu nariz, gente. Eu já recebi crítica do meu tom de voz. Juro por Deus, é que eu não tenho tempo de ir lá no meu Facebook e revirar aquilo lá desde a época que eu comecei no Shoptime para resgatar, para mostrar para vocês gente que me escreveu dizendo que a minha voz é insuportável. Pago meus boletos com a minha voz até o dia de hoje. Entendeu? Acho que aquela pessoa ela estava só um pouquinho errada. Ela estava um pouquinho errada, eu não. De lá para cá, continuei fazendo fono, me aprimorei, não me deixei abater por essa crítica. O que eu fiz foi o seguinte: será que a minha voz é insuportável mesmo? Deixa eu testar, perguntar para outras pessoas. Deixa eu conversar com uma fono para entender como eu posso deixar a minha voz mais bonita, num timbre mais gostoso de ouvir. É esse o trabalho que a gente faz quando a gente recebe uma crítica. A gente vai lá e dobra a pessoa que fez a crítica pra gente, sabe? Aquela coisa, minha mãe dizia que piolho a gente mata na unha. Então, assim, eu tenho a voz insuportável, então agora eu vou ser locutora, tá? E a minha voz tá rodando na campanha de Natal Ortobon. Chupa, pessoa que me disse que eu tenho a voz insuportável. Olha como ela estava errada. Imagina se eu tivesse parado por causa dela. E aí eu não posso deixar uma pessoa de fora que eu nem conheço ter toda essa influência no meu trabalho. Imagina, nem conheço a mulher, eu lá sei se ela acordou com, sabe, eu ia dizer com o pé esquerdo, mas a gente precisa tirar essas expressões da nossa vida, né? Esse já é outro trabalho de construir uma comunicação menos agressiva. Então, assim, eu sei lá se ela acordou de mau humor. De repente, o problema dela era com ela, e a maior parte das vezes, toda crítica é uma autobiografia. Toda crítica é um autorretrato. O que eu aponto no outro é a minha própria deficiência, que eu não tenho coragem de reconhecer em mim para lidar com ela. É um negócio profundo aqui, ó, da psique humana, lidar com esse negócio de ensinar as pessoas a gravarem vídeos. Tá nos meus planos fazer uma pós-graduação, uma especialização ou uma faculdade de psicologia, porque é interessantíssimo. Agora, a crítica externa, eu não tenho domínio sobre ela. Eu tenho que aprender a lidar com ela de um jeito maduro e adulto. Não deixar que uma pessoa X me pare. Não dá tanta importância. Porque enquanto tinha uma cidadã dizendo que a minha voz era insuportável, tinha 45 pessoas dizendo que adoravam as minhas apresentações, que a minha voz lembrava a voz da filha, que eu fazia companhia, que era uma delícia passar o dia comigo, que a minha voz era linda, entendeu? E ninguém no mundo vai nunca, jamais, em tempo algum, conseguir agradar a todos. Isso está além da capacidade humana. Então, se você acha que você não vai receber crítica, amor, é isso. Não faça nada, não seja nada, não diga nada. É o único jeito de você não receber crítica. E aí você vai se conformar em ficar numa posição de inação a sua vida inteira, de inércia, por causa do medo dos outros. Os outros estão pagando seus boletos. Os outros estão passando uma vassoura na sua casa. Os outros estão te ajudando a sair de uma relação que você não consegue porque você não tem dinheiro. Os outros estão te ajudando a sair de um emprego que você não suporta e que te deixa infeliz, que compromete a sua saúde. Os outros estão fazendo a massagem nos seus pés, dizendo que te ama. Ainda se fizesse isso, ia ser um relacionamento abusivo, tá? Só para dizer. A crítica interna, ela é mais perigosa porque ela para a gente antes da gente fazer. A crítica externa, pelo menos ela vai vir depois que a gente fez alguma coisa, né? E aí você vai lidar com a crítica externa um pouco dessa maneira que eu acabei trazendo para cá, né? Porque eu sempre faço isso. Para te dar uma luz. A crítica interna, ela faz você parar antes. É aquela vozinha que diz, ridículo, vai passar vergonha. Todo mundo vai rir de você falando de crítica na internet. Todo mundo vai rir de você quando você decidir que você pode ajudar as pessoas a vencerem a timidez. Quantas vezes você acha que as pessoas não me confrontaram com isso? Quantas vezes você acha que eu não acordei e pensei, gente, será que eu sou mesmo capaz de fazer isso? 20 anos de carreira. Será que eu sou mesmo capaz de fazer um negócio desse? Dou aula desde 2015. Será que eu sou mesmo capaz de fazer um negócio desse? Olha a crítica interna, o encosto do auto-boicote, ó, agarrado na minha jugular. A gente precisa mandar ele embora. E aí, qual foi a minha conclusão ao longo de todos esses anos, trabalhando, estudando e dando aulas? Conclusão número 1, eu não vou parar por causa de ninguém. Então, foque a crítica externa. Com a crítica externa, eu lido depois que eu fizer alguma coisa.
E de mim para mim mesma, eu mandei o meu encosto do auto-boicote, da minha crítica interna, e catar coquinho. Tá lá, plantando batata no asfalto para ver se nasce até hoje. Porque eu é que não vou parar de lidar, de fazer as coisas que eu tenho que fazer por causa dessa vozinha que fica aqui zumbindo no meu ouvido, dizendo que eu não sou capaz, que eu sou ridículo, que eu vou passar vergonha, que minha voz é esquisita, que eu falo de um jeito estranho, e etc, 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 etc. Sabe? E aí, por que lidar com essa crítica interna é importante? Porque quando você vira essa chave, quando você manda o teu encosto do auto-boicote plantar batata no asfalto para ver se nasce, você começa a fazer as coisas. Você tira, é como se você soltasse o freio de mão, sabe, do seu carro, da sua locomotiva. Não sei nem se tem freio de mão, mas tem aquele freio, né? Deve ter algum freio assim. É como se você soltasse esse freio e fosse adiante, sabe? Você tira aquela trava que te impede de crescer, que te impede de realizar as coisas, que te impede de pegar o seu sonho daqui e transformar ele em realidade. Quando você solta o freio da crítica interna, você consegue, inclusive, crescer. Porque quando você se arrisca a fazer, você aprende no processo. Ninguém nasce sabendo. É que depois de um determinado momento, e ao longo da nossa vida escolar e da nossa vida profissional, a gente é acostumado a lidar com o erro como algo passível de punição e não como um instrumento de aprendizado, a gente passa a ter muito medo de errar. Ah, mas se tirar 0 na prova, não vai ter férias. Se tirar nota baixa, não vai comer no McDonald's. Eu ouvia isso. Era prêmio na minha casa. A gente ia no McDonald's uma vez por ano, que a minha avó levava a gente. E era uma grande festa, parecia um banquete. Mas era só para quem passasse de ano direto. Ela tinha 5 netas. E era o que ela podia fazer, era o que cabia dentro do orçamento. E realmente, para o orçamento dela, levar a gente no McDonald's equivalia a levar a gente para jantar no melhor restaurante de Nova York, sabe? Mas, e era muito maravilhoso receber esse prêmio. Mas era só para quem passasse de ano direto. Então, se eu não passasse de ano direto, embora isso tenha uma função interessante de estimular, de motivar e tal, mas se eu não passasse de ano direto, eu falhei, eu perdi. E aí eu deixo de conseguir lidar com a minha falha, o meu fracasso, o meu erro, como uma possibilidade de aprendizado, de crescimento, e passo a lidar com uma sensação de frustração e de falha. E é por isso que a nossa crítica interna apita. Agora, a gente precisa, de novo, torcer. Lembra que eu falei que a gente torce o crítico externo? A gente precisa torcer o nosso crítico interno. Então, eu vou conseguir porque eu quero ter sucesso, eu não quero falhar. Mas eu não tenho medo de falhar, porque nesse processo eu aprendo. Eu não tenho medo de fazer e precisar refazer, porque nesse processo eu aprendo. Eu não tenho medo de revisitar os meus saberes, as minhas certezas, para entender que talvez não seja tão bem assim, que eu não saiba tão bem assim. Por exemplo, no mercado de comunicação, me formei em 2009 na faculdade. A comunicação mudou completamente. Eu acordo todo dia, eu abro a internet, eu sou bacharel em comunicação social, comunicação é tudo que eu fiz na minha vida inteira. Posso dizer que eu sou especialista em comunicação e todo dia eu abro minha internet, vejo um vídeo bombando no Reels e falo, só sei que nada sei. Porque a comunicação na internet, na era da internet, muda todo dia, toda hora, o tempo todo. Chega um Felipe Neto e ganha um prêmio da maior associação brasileira de imprensa pelo trabalho que ele fez durante as eleições de esclarecer fake news. E ele é um youtuber, ele não é nem um jornalista. Isso deixou todos os jornalistas que eu conheço de queixo no chão. O mundo mudou. Não dá, que a gente não consegue frear o trem da história e fazer ele dar ré. Foguete não dá ré. A história, a evolução não dá ré. Então a gente precisa aprender coisas novas todos os dias. E a crítica interna impede a gente de aprender. A crítica interna impede a gente de se arriscar. A crítica interna impede a gente de testar, de experimentar. A crítica interna impede a gente de ser a gente. Impede a gente de ser protagonista da nossa própria história. E é por isso que você precisa aprender a lidar com a sua crítica interna. Para que você possa ser protagonista da sua vida. Ou você vai passar a vida inteira como um sujeito passivo da ação. Você lembra da aula de gramática, aula de português? A gente é um sujeito dono de ação. A gente pode praticar a ação e não sofrer a ação. O que significa dizer que a gente pode tomar a rédea da nossa vida e realizar coisas ao invés de caminhar pelos caminhos que os outros decidiram para a gente. Tem uma frase que eu amo, que fala sobre empreendedorismo. Ou você vai empreender e ter o seu próprio negócio, ou você vai passar a vida inteira, ou você vai empreender e realizar o seu próprio sonho, ou você vai passar a vida inteira trabalhando para realizar o sonho dos outros. Qual é o sonho que você quer realizar, o seu ou dos outros? Tem muita gente que não tem perfil para empreender, que tudo bem passar a vida toda realizando o sonho dos outros, porque isso faz elas felizes. Isso não me faz feliz. Hoje, se eu estiver trabalhando para realizar o sonho dos outros,
eu vou estar ganhando 1/3 do que eu ganho. Eu vou estar abrindo mão de todo o potencial de escala que a internet me dá. Se eu pegar um trabalho CLT hoje, eu tenho que mudar para um apartamento menor, eu tenho que mudar para um bairro não tão bacana, eu tenho que mudar o meu estilo de vida, deixar de frequentar cinema, teatro, eu vou ter que passar a me vestir de um jeito que eu já não me identifico tanto, porque eu vou precisar gastar menos com isso, eu não vou poder escolher o que eu gosto de comer ou as coisas que eu entendo que fazem bem para a minha saúde. Não, eu vou trabalhar para realizar o meu sonho, porque o meu sonho ele está relacionado com todas as possibilidades que conseguir ganhar o meu próprio dinheiro me traz. Inclusive ser independente o suficiente para mandar embora da minha casa qualquer bofe que não esteja me fazendo feliz. E tenho dito, sacou? Independência a gente não pode abrir mão. E no fim das contas, aprender a lidar com a crítica interna é o que vai dar independência para qualquer um de nós. Para você que não está feliz no seu trabalho, para você que não está feliz no seu casamento, para você que quer empreender e realizar um projeto, para você que nunca trabalhou e que precisa trabalhar. Olha o tamanho da transformação que lidar com a sua crítica interna pode trazer para você. Vários alunos meus já fizeram isso. Gente, vários. E esse é o maior orgulho que eu tenho na minha vida. Pegar uma pessoa que nunca gravaria um vídeo, gente que tinha medo até de tirar foto, não gostava nem de tirar foto e que hoje está gravando vídeo. Esse é o maior orgulho da minha vida. Como o vídeo ele tem a ver com a imagem, com a estética, com a maneira como a gente fotografa, com a nossa plástica, todas as minhas alunas passaram a se cuidar mais. E não é só no sentido de vaidade. Assim, eu tinha alunas que meio que tinham se largado. Ah, eu não sou bonita mesmo, não vou gastar tempo nem dinheiro comigo. Gente, mas dá um tapa na minha cara, dá um soco no meu estômago, mas não me diz um negócio desses. Primeiro porque eu acho que todas as pessoas são bonitas, existem diferentes tipos de beleza que são possíveis, sabe? Não tem que ter padrão de beleza. O padrão de beleza é um não padrão. Agora, você tem que ter uma autoestima, um cuidado, sabe? Não estou falando de emagrecer, não estou falando de botar peito, não estou falando de pintar o cabelo. Eu estou falando de cuidar para se sentir bem com você, porque isso nutre a nossa autoestima. E além de nutrir a nossa autoestima, nutre a nossa autoconfiança. Ninguém consegue fazer nada, tá à frente de um negócio, levantar a mão para fazer uma pergunta, se não tiver a autoestima em dia, se não tiver essa consideração por si mesmo. E aí eu fico tão feliz quando eu vejo ex-alunas minhas que, tipo, não ligavam para o corte de cabelo e passaram a fazer um corte mais legal, sabe? Tem uma aluna que operou, que tirou pelinha da pálpebra porque achou que o olho estava muito tristinho e ficou bem mais bonito. Gente, de novo, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer procedimento, pelo amor de Deus. Mas, assim, a iniciativa de você se reconhecer bonita e se cuidar como um produto além dessa relação com o vídeo, é um negócio incrível, sabe? Você vê que a pessoa recupera esse brio, recupera essa vontade de se sentir bem. Gente que já tinha largado isso para lá. Olha o tamanho disso na vida das pessoas. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa. Isso sem contar, que é, claro, a parte mais determinante, a iniciativa de realizar o seu próprio trabalho. Eu tenho uma aluna que eu amo de paixão, que ela trabalhou muitos anos numa empresa grande de comunicação, teve um burnout, ficou muito mal de cabeça. Ela saiu e decidiu abrir um negócio próprio. Ela passou um tempo pesquisando, estudando e decidiu seguir para o ramo imobiliário. E aí, quando ela me ligou, ela falou: Aline, eu gostaria que você fizesse os vídeos para mim. Mas eu percebi, eu fiz uma pesquisa de mercado, olha aí, essa é outra dica super importante. Eu fiz uma pesquisa de mercado e vi que todos os corretores, os consultores imobiliários que têm sucesso, eles aparecem no vídeo. Então, eu preciso que você me ensine a gravar vídeo. E durante todo o processo, vocês acham que a crítica interna dela não pulou? Vocês acham que o encosto da crítica interna não apareceu? Que não agarrou na jugular dela? Claro que foi um processo, um trabalho, um processo imenso para a gente conseguir superar essa crítica interna e para a gente conseguir tornar ela a comunicadora ideal para o trabalho dela. Você é o comunicador ideal para o seu trabalho. Você só precisa se construir, você só precisa aprender. E hoje ela está aí fazendo a vida dela. Eu estou muito feliz. Esses dias eu vi uma coisa que ela postou, eu falei, faz um reels disso. Ela falou, vou fazer. Gente, isso é muito legal, sabe? Porque ela posta, ela tem cliente, ela tem retorno, ela tem gente perguntando. Assim, esse é o maior orgulho que eu tenho na minha vida.
Ah, beleza, Aline, mas e se eu não aprender a lidar com a minha crítica interna? O que acontece? Acontece que, além de não gravar vídeos, de não colocar o seu trabalho na internet, que hoje é um mercado imenso, com baita potencial de crescimento, você vai continuar aí, exatamente onde você está. A pergunta que eu tenho é, você está feliz? Você está realizado? Era isso que você queria para você? Era isso que você queria para sua vida? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, pode parar de assistir esse conteúdo agora. Vai lá, ser feliz, vai lá tomar um café, vai lá assistir Netflix, vai ser mais interessante para você. Agora, se você respondeu não a qualquer uma dessas perguntas, eu vou te convidar para continuar aqui e para aprender como lidar com essa crítica interna e como conseguir virar essa chave na sua vida, sabe? Como todo mundo que está na internet ganhando dinheiro está fazendo, como todo mundo que empreende está fazendo, como todo mundo que está aqui, sabe, colocando o seu trabalho para o mundo está fazendo. Como eu estou aqui fazendo. Vocês acham que eu não fiquei também tímida de começar? Falei, vão dizer que eu sou blogueirinha. E vão achar que eu não estou dando certo no meu trabalho. Olha que doido que a gente pensa, né? Tem gente que pensa isso mesmo. Mas a gente já é uma bem pequena, remoendo pequenos problemas. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. A essa gente careta e covarde. Viva Cazuza, né? Porque é isso. Quem me chamou de blogueirinha, não fez nada. Quem me chamou de blogueirinha, mora com a mãe. Depende do namorado. Mas é bem-vinda. O dia que quiser vir, aprender o que eu tenho para ensinar e virar a sua chave também, eu estou aqui esperando e vai ser muito bem-vindo. Aline, por onde que eu começo a lidar com a crítica interna? Você começa pegando um papel e uma caneta e escrevendo por que você deve começar o seu projeto. Ah, eu quero empreender, quero ensinar para as pessoas na internet a fazer crochê, para dar o exemplo dessa menina. Quero abrir uma loja online, quero vender bolo de pote, quero lotar o meu consultório, porque eu quero poder pagar o inglês para o meu filho, porque eu quero poder fazer a viagem dos sonhos, porque eu quero ser independente. Esse foi o meu porquê a vida inteira e continua sendo o meu porquê hoje. Eu comecei a trabalhar, gente, com 12 anos de idade, fazendo panfletagem no sinal, porque eu queria ter dinheiro para fazer as coisas que eu queria. A minha família não tinha dinheiro para me dar para eu ir para o cinema, para me dar para eu comprar uma roupa. Eu só usava roupa usada. A gente comprava roupa uma vez por ano, para Natal e Ano Novo. E repetia no aniversário. Eu comecei a trabalhar tão nova porque eu queria entrar num curso de modelo e porque eu queria trabalhar. Porque eu já tinha entendido que se eu seguisse o rumo que estava desenhado para mim, eu não ia conseguir mudar a realidade que eu vivia. Qual era a realidade que eu vivia? Não posso reclamar da infância que eu tive, mas eu vivia numa família com uma relação super ruim, com violência doméstica, com coisas que eu queria ter e não podia. Eu queria fazer inglês, não tinha dinheiro para pagar inglês. Eu queria fazer balé, não tinha dinheiro para pagar balé. Às vezes eu via os meus pais brigando porque não tinha dinheiro para pagar todas as contas. Eu via as minhas amigas perto de mim engravidarem novas, se tornarem independentes dos maridos. E que maridos, hein? Não tinha nenhum príncipe encantado lá. E aí eu sempre tive um porquê muito grande, cara. Eu estudava de segunda a sexta, sábado e domingo eu acordava às 5:30 da manhã para 6 da manhã entrar na rua panfletando. Porque eu queria pagar o meu curso de modelo. Porque eu acreditava que eu ia ser a Gisele Bündchen. Não me transformei na Gisele Bündchen, eu me transformei na Aline Malafaia, o que é muito mais incrível para mim. Com todo respeito à carreira e à trajetória da Gisele, mas a carreira e a trajetória da Gisele são a carreira e a trajetória dela, e eu quero ter a minha própria história. Mas é importante você ter algo que te motiva, algo que te inspira, alguém, né, que você quer ter como inspiração, alguém que você olha e fala, caramba, tô mirando lá. E, nossa, assim, eu tenho muita coisa que eu quero fazer ainda quero ir muito mais longe, mas eu tô muito feliz com o que eu conquistei até aqui. E eu não vou parar, porque desistir não é opção. Desistir não é opção. E aí, você começa pegando um papel e uma caneta e anotando por que você tem que aprender a lidar com a sua crítica interna. Por que você tem que se arriscar e gravar vídeo? Porque essa é a ferramenta que eu falei lá no início da live, lá no início do nosso papo. A ferramenta que está aí disponível para todo mundo conseguir desenvolver um negócio na internet e ganhar dinheiro são os vídeos. Os vídeos você pode usar para ensinar, você pode usar para dar mentoria, você pode usar para dar consultoria, você pode usar para dar aula gravada ao vivo.
Você pode usar para fazer anúncio, divulgar o seu projeto. Você pode usar para fazer conteúdo, como eu estou fazendo aqui agora, para as pessoas conhecerem o seu trabalho. E o vídeo é o tipo de conteúdo que mais gera entrega, que mais traz para você o tal do tráfego orgânico, que é o mais barato, te traz pessoas interessadas em você, sem que você tenha necessariamente que colocar dinheiro, porque o vídeo é o que mais conecta, é o que melhor reproduz a experiência do contato humano, e as pessoas só compram de quem elas se conectam. Gente, vamos esclarecer uma coisa que todo mundo vende o tempo inteiro. Eu estou me vendendo para você desde que eu comecei essa live. Isso é um negócio que eu digo para os meus alunos desde 2015, quando eu comecei a dar aula. Desde quando eu entrei no Shoptime, eu entendi, aliás, antes até de entrar no Shoptime, eu entendi que a gente se vende como profissional o tempo todo. Já falei sobre isso em outras lives, de novo, continue procurando os vídeos no canal para eu conseguir seguir no tema dessa, né? Porque senão eu vou lá na China, falo de tudo, aí vira uma imersão. O papo vira uma imersão, né? Deixa de ser um papo específico para virar uma imersão. A gente vende o tempo todo. Então, assim, se eu tenho um produto ou um serviço, tanto faz. Se eu quero desde fazer um atendimento de massoterapia até vender um celular, especificamente um produto, tudo isso é venda. E hoje o melhor instrumento da gente vender é o vídeo. Você pode vender o seu produto para qualquer lugar, você não tem limite com a internet. Então, assim, podem estar me assistindo de Portugal, de Angola. Isso para citar os países que falam português. Que aí eu não tenho essa barreira da língua, né? Mas se eu colocar uma legenda em inglês, em francês e em espanhol, eu fui para mais um monte de países, por exemplo. Você não tem fronteira na internet quando você tem um produto digital. E você faz a entrega desse produto como? Através do vídeo. Você faz a captação como? Através do vídeo. Você mostra para as pessoas que você conhece algum trabalho, algum produto, que você sabe fazer alguma coisa como? Através do vídeo. Porque o vídeo, ele traz essa carga de veracidade, de autoridade, de credibilidade. Não tem ninguém na internet que construiu autoridade sem vídeo. Eu troco o meu nome. Não tem. E olha que eu gosto do meu nome, eu não troquei nem por causa do pastor. Não vou trocar por causa disso. Lembro muito bem do Thiago Nigro dizendo que o melhor investimento que ele fez numa live para o Bruno foi dar um hack numa câmera. Ninguém constrói autoridade se não botar a cara no vídeo. Então, começa a escrever. Agora, botar a cara no vídeo é difícil. É difícil pra caramba. Tem dia que é difícil pra mim, que vivo disso, pago meus boletos. Ó, tudo isso aqui que tá aqui é botando a cara no vídeo. Tem dia que é difícil até pra mim. É claro que vai ser difícil pra você. E não tem nada que vá te fazer o que você tem que fazer que não seja a sua definição de propósito, a sua motivação. Eu queria sair de Vaz Lobo. Eu queria estudar. Eu queria conhecer o mundo. Eu queria ser independente. Eu queria não ter que apanhar de homem nenhum. Eu queria não ter que depender de homem nenhum. Continuo querendo isso hoje. E é por isso que eu trabalho que nem uma maluca. Porque a gente sabe que mulher tem que trabalhar o dobro, né? Mas aí também já é outro assunto. Então, escreve qual é a sua definição de propósito. Porque você vai fazer, você tem que fazer o que você tem que fazer. O que você quer conquistar a partir disso. Além da grana, é claro, que é super importante. Não vamos ser hipócritas. Eu adoro ganhar dinheiro, então não vou dizer para você que não seja importante, tá? Então, assim, mas só isso não vai ser suficiente. Então, escreva a sua definição de propósito. Por quê? Escreva o seu porquê. Aline, como é que eu me organizo para começar a lidar com a crítica interna depois que eu tenho um porquê? Estabeleça uma rotina para que você se obrigue a fazer as coisas. Você acha que eu não procrastino para fazer conteúdo? Eu tenho outras 45 coisas para fazer, gente. Eu estou aqui olhando para o relógio, porque eu tenho que sair daqui a 10 minutos para trabalhar. E eu estou apertada no tempo porque eu fiz o quê? Eu procrastinei. Então, depois que você escrever o porquê você faz, você tem que fazer o que você tem que fazer, você escreve o que você vai perder se você não fizer. Se eu não vier aqui produzir conteúdo para mostrar para vocês que eu sou foda no que eu faço, vocês não vão saber que eu sou foda no que eu faço. Simples assim. E aí eu não vou conseguir conquistar os meus próximos objetivos. Escreve tudo o que você vai perder. Eu não vou poder fazer o meu mestrado, eu não vou poder fazer a minha faculdade de Belas Artes só porque eu quero, eu não vou poder viajar e conhecer os países que eu quero. Se eu ficar doente, eu não vou ter acesso ao tratamento que eu poderia ter.
Escreve o que você vai perder. É uma ótima maneira de quando você começar a sentir aquela vozinha sua ridícula, você não vai dar conta de fazer isso, vai todo mundo rir da sua cara, você vai falar, vai rir não. Não vai rir não. Não vai rir não, porque eu sou capaz, eu sei o que eu estou fazendo. E ainda que riam, aí já é o capítulo de aprender a lidar com a crítica externa. Mas ainda que riam, se você fortalece a sua autoestima, se você fortalece o seu propósito, a sua motivação, ainda que a pessoa diga que você tem uma voz irritante, como é que a mulher fala? Uma voz insuportável, você vai continuar. Você vai continuar. Ainda que ela diga assim, é insuportável. Insuportável é você. Eu não podia responder isso. Eu respondi internamente de novo, Sariane. Assim, dentro da minha cabeça, eu respondi, insuportável é você, sua vaca. Como é que a gente lida com a crítica? Vamos lá. Aprendizado de uma vida inteira. Eu comentei lá no início do vídeo que era para vocês procurarem um vídeo sobre crítica externa no YouTube, mas eu vou falar. Quando você receber uma crítica, dorme com ela. Não responde na hora, porque na hora bate na carne viva da gente, assim, sabe? Tipo, botar o dedo na ferida, você já tá lá se sentindo todo vulnerável, você já tá lá se sentindo toda exposta, aí vem uma pessoa e enfia o dedo na ferida. É horrível, né? Quando você tá machucado e machuca em cima. Então, não reage na hora. Dorme com a crítica. Quando você acordar no dia seguinte, você vai decupar essa crítica. Será que eu tenho a voz insuportável mesmo? Sim, não. Talvez eu tivesse a voz insuportável mesmo. Quantas pessoas já disseram isso para mim? O quão relevante é isso? Quantas pessoas já me disseram que a minha voz era linda versus quantas pessoas já me disseram que a minha voz era insuportável? Para a gente aprender a dar os pesos e medidas corretos para as coisas. E aí, entendendo que eu tenho alguma coisa para melhorar, o que eu posso fazer a partir disso? Cara, eu vou procurar uma fono, eu vou me escutar mais, eu vou entender se a região de emissão da minha voz, aguda ou grave, é a melhor região de emissão onde eu posso trabalhar. No meu caso, eu mais nova, e também isso também tem a ver com a pouca idade, eu tinha a voz um pouco mais aguda, e eu aprendi a trazer a minha voz para baixo, para deixar ela um pouco mais grave, o que se torna mais agradável para o ouvido quando a voz é processada por um microfone e por um aparelho que reproduz o som no alto-falante. Eu sei que eu fui super técnica aqui, mas é só para dar uma direção para vocês. Então, quando você recebe uma crítica, não reage de primeira, porque a nossa primeira reação é se defender. Não mais aqui, o não mais aqui já era, você não ouviu nada, você não vai crescer nada. Dorme com a crítica. No dia seguinte, decupa essa crítica. O que dela faz sentido, o que dela não faz. E se for uma crítica só para te destruir, se ela é insuportável, joga fora. Essa pessoa tem problema com ela, tem que resolver na terapia dela. Essa é uma minhaca dela, um problema dela, não tem nada a ver com você, você vai continuar. E assim, desistir não é opção, você vai continuar independente da resposta. Só que você vai continuar melhorando ou você vai continuar jogando aquela crítica fora porque ela não tinha sentido, ela não tinha nada para você. Mas você vai continuar qualquer uma das duas opções. E aí, outra forma incrível de lidar com a crítica interna é nutrir a nossa autoestima. Acabei de falar como é que você lida com a externa. Para lidar com a interna, nutra a sua autoestima. Então, pega de novo o seu caderninho, e eu tenho vários caderninhos, tá? Ó, isso aqui é um dos meus caderninhos. Pega de novo o seu caderninho, ou o seu bloco de notas do celular, o que você quiser, e escreve os elogios que você recebe. Ai, Aline, isso não é muito prepotente, muito envaidecido? Não! Não, isso é o remédio, é a fórmula mágica para o dia que você estivesse sentindo um lixinho. Para o dia que você tivesse sentido, assim, sabe, o cocô do cavalo bandido da sociedade. Então, é o dia que você vai pegar o seu caderninho, a sua caixa de ferramentas, como eu chamo, para os meus alunos, e você vai ler lá todas as coisas boas que já te falaram, que tem a ver com o trabalho que você está desenvolvendo, que tem a ver com o tipo de crítica, ou até o tipo de fragilidade que você tem, né? Ah, me sinto gorda. Nossa, mas já disseram que eu sou linda, que eu me visto bem, que eu não tô gorda nada. Então, anota, isso é para você, de você para você, como se fosse um diário. Porque isso ajuda a gente a nutrir a nossa autoestima e a se sentir bem para lidar com a crítica externa e a interna. E, por fim, última e dica de milhões é: joga o chicote fora, canta para subir o encosto do alto boicote. Então, quando começar aquela vozinha ridícula, mas você vira e fala, ridícula é você que está aqui me azucrinando, ao invés de estar dizendo que eu estou indo bem. Ridículo é você que está aqui tentando me atrapalhar.
Eu vivo batendo boca comigo. As minhas personalidades todas, elas se encontram nesse apartamento, tá uma loucura, entendeu? Porque a minha vozinha, ela tá aqui também, a minha crítica interna. Joga o chicote fora, aquela coisa de errei, não sirvo para isso. Ai, meu Deus, já falei desse chicote também em vários conteúdos. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal. E canta para subir o encosto do auto-boicote. De verdade, manda ele para lá, entendeu? Manda ele de volta para o lugar de onde ele nunca devia ter saído, volta para o mar oferenda. Por encosto do auto-boicote. Porque a gente se auto-boicota o tempo todo. Eu ficava enrolando para gravar um Reels. Gravei o Reels que o meu lançador me pediu. 1.500 visualizações. Foi um sucesso. Por que eu não gravei antes? Aquela vozinha do auto-boicote, que vira uma desculpa para procrastinação, que vira uma desculpa para não fazer, não, mas é que eu não tenho tempo. Desculpa. Eu estava procrastinando, eu estava me achando ridícula de gravar um Reels naquele formato. Abre o peito. A gente tem que ir para essa vida de peito aberto. Tenta, experimenta. Mais vale a gente se arrepender do que fez do que se arrepender do que não fez e gostaria de ter feito. E lembra, independente da natureza da crítica, a crítica interna você lida se fortalecendo. A crítica externa você lida entendendo que só tem uma forma de não receber crítica. Não fazer nada, não dizer nada e não ser nada. E você é muita coisa. Você é tudo o que você quiser ser. Não deixa ninguém te reduzir a nada. Gente, foi um prazerzão bater esse papo com vocês. É um tema que eu adoro. É uma coisa que me custou muitos anos de aprendizado, que me custou muitas lágrimas de verdade, que me custou muitos dias comendo só alface de manhã na rua porque eu me achava gorda, pesando 50 quilos. Me custou muito aprender a lidar com isso. Muito. E para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui compartilhando, principalmente nesse momento em que a internet tem um potencial de crescimento tão grande para os negócios digitais, principalmente no momento em que os negócios que são offline precisam ser digitalizados. Porque se você ganha dinheiro no real, no físico, você vai ganhar mais se você for para o digital também. Não é uma coisa excluindo a outra, é uma coisa e a outra. Então, tá aqui falando para vocês sobre como lidar com essa questão da crítica, para mim é uma alegria, uma honra. Quero convidar vocês para curtir, para compartilhar, para marcar um amigo, para se inscrever nos meus canais, para continuar acompanhando os conteúdos e para continuar nutrindo a minha autoestima. Então, manda elogio aí. Se foi bom esse conteúdo para você, eu tenho certeza que esse conteúdo te ajudou. Compartilha com um amigo a quem esse conteúdo pode ajudar também e deixa um comentário para mim, para me ajudar a cuidar da minha autoestima, cuidar da minha, sabe, do meu coração e conseguir lidar com a minha crítica interna, com o meu encosto do auto-boicote quando ele aparecer, né? Então, obrigada por isso também. Um super beijo para vocês e até o nosso próximo bate-papo.